Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ocidental ficou marcado pela sociedade do consumo, deixando em evidência a produção em massa e a ampliação do uso das mídias. Nesse viés, inúmeros estudiosos surgiram com teorias sobre o consumo e as mídias, fazendo assim surgirem os estudos culturais no início da década de 50, sendo apresentados ao mundo na década de 60. Mas afinal, o que são os estudos culturais? Para entendermos os estudos culturais, nós precisamos voltar a todo o contexto da década de 60. Nessa época, nós tínhamos o feminismo em sua consolidação. A gente teve um grande número de protestos com relação ao movimento negro. Os estudantes também tinham um viés muito revolucionário e também a questão da cultura hippie. E é nesse contexto que vários teóricos de diferentes áreas precisam entender a mente da sociedade a partir desses movimentos sociais. Assim surgem os estudos culturais, que não são uma disciplina só, são a junção de várias disciplinas. Sendo um movimento de aproximação com os ideais marxistas, os Cultural Studies tiveram como real objetivo compreender os fenômenos culturais e definir o que é cultura. E o principal objeto dessas pesquisas foram as culturas de massa. No final dos anos 50, 3 textos surgiram de 3 teóricos diferentes: o Richard Hoggart, o Raymond Williams e o E.P. Thompson. Eles foram muito importantes no início dos estudos culturais, porque eles que introduziram o conceito de cultura, cultura popular e mass media. O Raymond Williams dizia que a comunicação não só contempla a transmissão de informação, como também contempla a recepção e a resposta dela. Richard Hoggart dizia que quem recebe a informação é complexo e possui diferentes jornadas, o que interfere diretamente na forma em que cada um receberá a mensagem midiática. E.P. Thompson dizia que cultura não é apenas algo consumido ou apreciado pelo receptor. Cultura faz parte da identidade dele. O teórico também afirmava que compreender a comunicação é entender o uso dos indivíduos diante da mídia. Sendo um movimento político teórico, várias contribuições literárias surgiram, principalmente com a ajuda do Raymond Williams, que introduziu o viés literário ao movimento. Outro teórico fundamental para os estudos culturais foi Stuart Hall. Ele foi o sucessor de Richard Hoggart no Centro de Estudos Culturais a partir de 69 até 79. O teórico foi responsável pelo incentivo ao desenvolvimento dos estudos etnográficos e também pela investigação de prática de resistências das subculturas. Hall foi um sociólogo jamaicano que fez os estudos culturais ganharem ainda mais força após seu ingresso como teórico e estudioso do tema. Ele criou a teoria da codificação e decodificação, onde o processo de comunicação através da repetição não surtia efeito tão rápido, mas tinha efeito se o discurso fosse significativo para o interlocutor. Vale ressaltar também que os estudos culturais inauguraram um novo olhar acadêmico sobre a camada popular da sociedade, onde antes só se encontrava submissão e a partir daquele momento eles perceberam que também existia resistência. Os estudos culturais tiveram como extrema importância na sociedade, pois tiveram relação entre a cultura e a comunicação massiva. O movimento foi responsável por estudar alguns grupos sociais. São alguns deles: militância negra, feminismo e anticolonialismo. Os estudos culturais também extinguiram a destinação entre a cultura baixa e alta, tornando o tema mais discutido e analisado, transformando a cultura para sempre.